Fala aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui pro canal e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é a gestão de recursos materiais, tá pessoal? Eu iria gravar uma aula hoje sobre geohistória, mas eu pensei bem e achei melhor a gente gravar uma aula desse assunto. Por quê? A aula que eu gravei de ARM, que foi sobre Just in Time e Kanban, foi uma aula muito de dois pontos que assim, pode ser que nem caia na prova de vocês, tá? E pelo histórico que eu vi recente da UFG, as questões cobradas nesse assunto, ela tem colocado questões muito complicadas e que eu acho que merece um pouco mais de atenção nossa, tá? Porque se cair algum assunto desse aqui na sua prova do domingo aí, vai realmente derrubar muita gente, tá? Então, ao invés de gravar a Geohistória, que tem um custo-benefício muito ruim, né, pessoal? A Geohistória você vê, por exemplo, esse do ponto 1 até o ponto 6 é muito aleatório, cara, porque envolve atualidades e conhecimentos gerais. Não é só de Goiás. Esses 6 primeiros pontos aqui, eles são notícias, coisas que vocês vê na mídia, o que tem acontecido aí no mundo, no Brasil. Então, assim, o que pode cair na prova de vocês, cara, se a gente ficar tentando adivinhar o que vai cair, é muito complicado, entendeu? Então, assim, eu acho que aí a partir do sétimo ponto, né, é que a gente estuda realmente a história de Goiás, né? Porque aí esses pontos aqui já são realmente pertinentes. Mas ainda assim é muito aleatório, entendeu? E tem certas coisas que a maioria de vocês já sabe, né? Por exemplo, qual que é a vegetação em Goiás? O cerrado. A hidrografia, aí você lembra lá que tem a bacia do São Francisco, tem o rio Paranaíba no sul, tem o rio Araguaia, tem o rio Tocantins, aí o clima, é o tropical semiúmido, o relevo, planalto, né? Então, assim, cara, tem algumas coisas que são mais tranquilas assim, né? Então, você memoriza alguns prazos, algumas coisas, né? Então, assim, a história, a coisa de Goiás, inclusive para quem for meu aluno, tem um material lá que eu fiz um resumaço, assim, de todos esses assuntos aqui, entendeu? Coloquei muita questão de Goiás também, tá? Nos simulados mesmo tem muita questão. E aí já dá para você aí conseguir acertar muita questão desse assunto, tá? Agora, gestão de recursos materiais, cara, aí realmente requer um pouco mais de atenção, tá? Então, assim, eu resolvi trazer essa aula, a última aula, né? Eu ainda vou gravar uma revisão, provavelmente amanhã, no sábado, eu devo soltar essa revisão, trazendo os pontos principais de legislação e de conhecimento específico. Aí eu vou fazer só apostas mesmo, né, de cada ponto aí. Mas eu acho que é mais interessante a gente falar de recursos materiais, tá, pessoal? Porque essa aula de Just in Time e Kanban eu achei que ficou insuficiente para essa prova, tá? Vamos abordar um pouco mais aqui, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like. Tô vendo que a maioria de vocês aí que assistem meus vídeos não são inscritos, tá? 55% da galera que me assiste não é inscrito, os outros 45% são, mas eu consigo ver essas métricas todas aqui no YouTube. Então, por gentileza, se inscreva aí no canal, me ajuda aí, tá? E também quem quiser conhecer meu curso, link na descrição, meu WhatsApp, tá? Eu vou te apresentar aí. Quem quiser o curso ou simulados apenas, também tô vendendo só o simulado à parte, tá? E meu Instagram também, @tutorial do concurseiro, quem quiser conhecer minha página aí no Instagram. Vamos, sem mais enrolação, vamos falar sobre a RM aqui, ou GRM, né? Só que gestão e administração, pessoal, entenda como a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nessa aula? Eu vou trazer alguns assuntos que eu acho mais importantes, tá? Lógico que eu não vou conseguir falar tudo, vou trazer uns pontos mais importantes e ao final vou resolver questões tanto da UFG quanto de outras bancas para a gente ficar craque, beleza? E não perder questão por conta de alguns nomezinhos complicados, tá? Vamos começar a falar aqui de Supply Chain Management. Cara, se você vê esse nome, não estranhe. O que é isso? Gestão da cadeia de suprimentos. É só isso, só que está em inglês, tá? Então, o que é a gestão da cadeia de suprimentos? São todos os atores que atuam ao longo do processo de gestão de materiais. Então, você tem lá os fornecedores, você tem os produtores, distribuidores, os clientes, né? Todos esses aí são os stakeholders, né? A gente até estuda os stakeholders na cadeia de suprimento. Eles fazem parte de toda essa rede aí, né? Que integram esse processo aí, né? Aí você compartilha informações e planos para tornar o canal mais eficiente e competitivo, tá? Então,
Falou de supply chain management, não estranhe, é só estar falando todos os atores que participam aí do processo da cadeia produtiva, tá? Outra coisinha interessante, lote de compras, o lote econômico de compras. O que é isso, né? Ele busca encontrar o volume ideal para minimizar os custos a cada pedido da organização. O seu ponto ideal, volume de compras que minimiza o custo, está justamente no ponto em que as curvas do custo do pedido e da manutenção de estoque se tocam. A fórmula utilizada para o cálculo do leque é... Então, basicamente para você minimizar os custos ali do estoque, né? Você calcular o ponto ideal, né? O ponto certo do pedido ali para você fazer os pedidos, as compras ali dos materiais, né? É uma forma de você minimizar custo, tá? A gente sabe que com o estoque o custo dele ficar parado é muito grande, né, pessoal? Por isso que vem a RM justamente para tentar fazer com que a empresa não perca tanto esse dinheiro assim com estoque, entendeu? Tentar realmente ter ali um ponto certo, né? Então eles utilizam essa fórmula aqui, né? O lote econômico de compras é igual a raiz quadrada. Aí você multiplica a demanda, o custo do pedido por 2 e divide pelo custo de armazenagem, tá? Pode ser que a banca venha com uma pegada de conta? Pode ser, mas acho muito difícil, tá, pessoal? E você ter que fazer o cálculo certinho e tal. Acho mais fácil, às vezes, ela botar no enunciado essa fórmula, essa equação, né? E aí de perguntar, isso aqui é lote econômico de compra, isso aqui é giro de estoque, isso aqui é... Entendeu? Ele vai te perguntar nessa seara aí, tá bom? Mas tá aí registrado, lote econômico de compras, o leque aí, tá? Vamos falar sobre tipos de estoque também, que é um assunto que pode cair, eu acho que tem uma chance boa de cair, tá? Então, o primeiro tipo aqui é o estoque real. O que é o estoque real, né? É a quantidade de material existente em estoque no almoxarifado da empresa. Esse é o estoque real, certo? É o que tem no estoque. O que é o estoque virtual? O estoque virtual é o estoque real, né? Estoque real acrescido das quantidades de encomendas em andamento, sejam os fornecedores em atraso, os dentro do prazo, mas ainda não entregues, os entregues, porém ainda em inspeção. Então, o estoque virtual, pessoal, ele engloba o real, ou seja, o que está disponível no estoque da empresa, e até mesmo aqueles que estão em trânsito, né? Aquele que você solicitou junto ao fornecedor, aquele que está atrasado, aquele que está para chegar, aquele que está ali para ser inspecionado, né? E vai passar por um processo ali para verificar, para checar a nota fiscal, essas coisas. Então, o estoque virtual engloba até mesmo esses daí, tá? E o estoque máximo é a quantidade máxima de estoque permitida para o material. Pode ser atingida pelo estoque virtual quando da emissão de um pedido de compra. A finalidade do estoque máximo é indicar a quantidade de ressuprimento por meio da análise do estoque virtual, tá? Então, estoque máximo, quantidade máxima de estoque permitida para o material. Esse aí eu acho que é meio que autoexplicativo, né? O que vai confundir mais aqui, eu acho, é o virtual, tá? Eu acho que você precisa... E o real também, né? O real e o virtual podem confundir. Então, memoriza principalmente o real e o virtual. O de segurança, o mínimo, esse também cai bastante. É a quantidade mínima capaz de suportar um tempo de ressuprimento, ou seja, um tempo de reposição, superior ao programado ou um consumo desproporcional, um aumento inesperado da demanda, por exemplo, né? Então acontece o seguinte, pessoal, às vezes a depender da situação, principalmente quando tem muita sazonalidade, né? Um determinado produto que é muito sazonal, por exemplo, ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa é um produto que sai muito na época de abril ali, né? Então, assim, no caso assim, o estoque de segurança, ele serve justamente para que você consiga atender as demandas ali daquele momento, até mesmo de um consumo desproporcional. De repente, se acontecer um consumo ali, do nada, aconteceu alguma coisa, vamos supor, por exemplo, o supermercado tem o estoque dele lá de álcool em gel. Aí do nada vem uma pandemia de Covid-19. Pô, aumenta muito, né? Então, tipo assim, o estoque de segurança ele serve justamente para ele evitar, né, que haja uma ruptura, né, desse consumo, né, para que não haja ruptura do estoque ali, né, e falte, né, aí você tem que chegar para o cliente e falar, não, ó, vai chegar daqui 30 dias o produto, pô, ele vai procurar na concorrência, né, então o estoque de segurança ele serve justamente para que a empresa esteja preparada até mesmo
para essas questões de sazonalidade e também, né, para suportar esse ressuprimento, né? Enquanto está esperando chegar lá do fornecedor, né, tem um estoque suficiente para atender a demanda dos clientes, certo? Então isso que é o estoque mínimo ou de segurança. Show de bola. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é esse fluxo operacional da cadeia de suprimentos. Cara, essa questão caiu no IFG, a gente vai resolver essa questão aqui. E, cara, se cair de novo, vou falar para vocês, hein, né? Vocês não podem errar porque já caiu uma vez. Mas no IFG, cara, muita gente errou essa questão. Então, qual é a classificação aqui do fluxo operacional da cadeia de suprimentos? É o fluxo de materiais, o fluxo financeiro e o fluxo de informações, tá? Então, memoriza aí. Fluxo de materiais, financeiro e de informações. Essas são as classificações aqui de fluxo operacional da cadeia de suprimentos. Pessoal, isso aqui não é um assunto que a gente costuma estudar em RM, mas aqui, como a gente está focado na banca, por isso que eu falo para vocês, cara, é importante vocês estudarem com material direcionado, porque talvez essa mesma aula não vai servir para outra banca, essa aula só vai servir para o UFG, porque eu estou mirando no que a UFG gosta. Então, se ela já cobrou isso aqui, há uma grande chance dela cobrar de novo. Então, se cair isso aqui, fluxo operacional da cadeia de suprimentos, você vai memorizar o fluxo de materiais, financeiro e de informações, tá? A gente vai ver uma questão sobre isso aí. O outro ponto aqui, programação de fornecedores. O que é isso, programação de fornecedores? Né? É um esquema de alimentação contínua da programação e do controle da produção do fornecedor com as necessidades da entrega via EDF, evitando o trânsito de papéis. Então, é basicamente você programar, né, a entrega de um produto, você ter todo um gerenciamento da sua cadeia de suprimentos ali por meio de sistemas de informação capazes de atender, de você conseguir repor continuamente ali o seu estoque, né, programando esses fornecedores. Então é basicamente isso, tá? Outro conceito aqui, ó, giro ou rotatividade de estoque, tá? Então o que é o giro de estoque? É uma relação, ou seja, uma divisão existente entre o consumo anual e o estoque médio do produto. E ele é calculado da seguinte fórmula. Então você pega aqui, ó, o valor consumido no período, as saídas, dividido pelo estoque médio no período. Pessoal, isso aqui já foi questão até discursiva da UFG em um concurso para assistente de administração. Se eu não estiver enganado, em 2015, tá? Já caiu o giro de estoque, né, na prova. Não sei se foi 2015 ou 2018. Foi um dos últimos concursos de assistente de administração. Caiu na prova discursiva, você tinha que fazer um cálculo lá e você conseguir acertar a questão e ganhar uma boa pontuação, tá? Então, giro de estoque é um assunto quente que pode muito cair na prova de vocês, tá? Então, memoriza. Qual que é a relação, qual que é a divisão? Valor consumido no período, as saídas, né? Consumo anual dividido pelo estoque médio no período. Esse é o cálculo do giro de estoque. Acho que não vai cair questão de conta, tá? Acho que se a questão vier, ela vai colocar isso aqui no enunciado e vai perguntar a que se refere. Isso aqui se refere a lote econômico de compra, isso aqui se refere a giro de estoque, isso aqui se refere a, sei lá, ele vai inventar outro lá, entendeu? Então tem que saber isso aqui, beleza? Outra coisa, avaliação de estoques, né? Então o que é a avaliação de estoques? É a avaliação adequada dos materiais recebidos e localizados no estoque, tá? Né? Então, todas as formas de registro de estoque objetivam controlar a quantidade de materiais em estoque, tanto em volume físico como o financeiro, beleza? Então você tem aqui o custo médio, é uma forma de avaliação de estoques, então é a forma mais frequente de avaliação, ele toma por base o preço de todas as retiradas ao preço médio do suprimento do total do item em estoque. Então o método age como um grande estabilizador, pois equilibra as flutuações de preço, além de no longo prazo refletir os custos reais das compras do material. Então o custo médio, ele faz ali um cálculo, né, o preço médio do suprimento ali do item do estoque, né? Então ele consegue ser mais estável, né, em relação a essas flutuações de preço aí. O outro aqui é o PEPS ou FIFO, tá? Isso aqui, cara, pode muito cair na prova de vocês. Tanto o PEPS quanto o EPS, tá? O PEPS é primeiro entrar, primeiro a sair, ou first in, first out, tá? Então a banca pode vir tanto em inglês como em português. Fique esperto com o inglês, que a UFG gosta de cobrar as coisas em inglês, tá? Então memoriza aí, o PEPS é o mesmo que o FIFO, tá? Então a avaliação
feito por esse método se baseia na ordem cronológica das entradas. Então sai do armazém em primeiro lugar justamente aquele material que entrou em primeiro lugar, né? Então imagina aí, você tem um estoque, né? Você tem um estoque. Aí tem as coisas, tem um estoque aqui com os produtos, tal, beleza, né? Então o que fala o PEPS? Então vamos supor que esse produto aqui, ó, esse produto aqui, ele foi o primeiro a entrar, né? Esse aqui, ó, foi o primeiro a entrar. Ou seja, se esse aqui é o primeiro a entrar, ele é o primeiro a sair. Ele sai do estoque. Porque dessa forma você consegue priorizar os que estão por último, né? Igual, por exemplo, você vai aí fazer vamos supor, você vai no supermercado, aí você faz as compras lá do mês. Aí tem aquele arroz que tá lá que você colocou lá, que armazenou lá. Você vai usar o que você comprou, mais novo, ou você vai usar o que já tá lá na sua dispensa lá há mais tempo? O que tá na dispensa há mais tempo, né? Pelo menos é o que deveria acontecer. Porque se você deixa ele lá muito tempo e fica usando só o mais novo, pô, daqui a pouco ele vence, né? Então, você tem que sair o que entrou primeiro. Então, qual que foi o que entrou primeiro? Ou seja, o mais antigo, né? Beleza, então é esse que vai sair primeiro. Então, primeiro a entrar, primeiro a sair, certo? Então, essa é uma forma de gerenciamento de estoque aí, beleza? Em primeiro lugar, justamente aquele material que entrou em primeiro lugar. Tendo dessa forma o seu custo real aplicado no cálculo, beleza? E o EPS, né? Então, aí no caso, último a entrar, primeiro a sair, ou seja, o último que entrou é o primeiro que sai, é o LIFO, né? Last in, first out, né? Então, a lógica é exatamente o contrário, né? Esse método, ele considera que em primeiro lugar saem os itens que deram entrada no estoque mais recentes, ou seja, os últimos que entraram. Isso faz com que o saldo seja sempre avaliado ao preço das últimas entradas, o que eleva o seu valor, sendo por isso o método indicado para períodos inflacionários. Beleza? Esse custo de reposição aqui eu coloquei, mas eu não cheguei a ver questão disso aqui não, tá? Vamos passar para frente porque esse assunto aqui é mais importante, tá? Classificação ABC. Então o que é a classificação ABC? A curva ABC, né? É um instrumento fundamental para o administrador. Ele permite identificar aqueles itens que merecem foco e tratamento adequado em relação à sua administração. Então a curva ABC é obtida por meio da ordenação dos itens conforme sua importância relativa. Então você tem os itens da classe A, da classe B e da classe C, tá? Os da classe A, eles são os mais importantes da organização, devem ser tratados com atenção especial. Não representam mais do que 20% do total dos itens com os quais a organização trabalha, beleza? Ok. Os da classe B são o grupo de itens em situações intermediárias entre as classes A e C. Geralmente inclui cerca de 30% dos itens trabalhados pela organização, né? E os grupos de itens menos importantes que justificam pouca atenção por parte da administração, o de classe C, né? São os mais numerosos e geralmente representam algo em torno de 50% dos itens totais do portfólio, né? Então a curva ABC ela é mais ou menos assim, tá, pessoal? Então você tem aqui os da classe A, os da classe B e os da classe C, né? Então aqui A, B e C, né? É mais ou menos isso. Então, o que fala a curva ABC, né? Que os itens da classe A, eles são poucos itens, mas eles são os mais importantes, né? Então, vamos pegar e fazer uma classificação ABC num supermercado, por exemplo. Por exemplo, quais seriam os produtos da classe A? Seriam arroz, feijão, né? Basicamente, arroz e feijão. São poucos produtos, mas que são os mais importantes para a organização. Então, são aqueles que são poucos, mas são muito importantes. Os da classe B são os intermediários ali, né? E os da classe B. E os da classe C são aqueles menos importantes, mas que são em maior número, né? Tem mais quantidade de produtos, né? Então, por exemplo, vamos supor que o supermercado trabalha com, sei lá, ele vende, sei lá, grãos, por exemplo, sei lá. Aliás, nem grãos não, porque grãos sai bastante, né? Vamos supor que ele está vendendo lá, tem supermercado que vende até roupa, por exemplo. São itens muito numerosos, tem em grande número, mas que não tem uma escalabilidade tão grande como, por exemplo, os da classe A, né? Os da classe A são mais importantes, por isso que eles têm que ter uma atenção especial, como está falando aqui, né? Então é basicamente isso, certo? Então dá uma olhada nisso aí também, né? Que a classificação ABC pode ser um objeto de questão aí.
Esses assuntos aqui de Just in Time e Kanban eu falei muito na aula aí, então não vou abordar aqui, tá? Porque a aula já está com 20 minutos, beleza? Então dá uma olhada na aula de Just in Time e de Kanban, tá? E eu queria chegar nesse ponto aqui, que é o da estrutura porta-pallets. Inclusive, pessoal, essa questão caiu no IFG do ano passado, derrubou geral, tá? E inclusive, cara, essa questão eu coloquei no simulado, eu gravei o simulado aí, quem assistiu aí, a correção do primeiro simulado. Eu falei muito de estrutura porta-pallets lá, tá? Mas eu vou dar uma passada geral aqui só para vocês entenderem, né? Então, o que é o drive-in, né? O drive-in, ele proporciona uma melhor solução para o aproveitamento de espaço, né? Ele trata-se de um porta-pallet contínuo, não separado por corredores intermediários, ou seja, materiais são acomodados e retirados pelo mesmo lado. Então, a principal característica do drive-in, pessoal, é exatamente essa, tá? Vocês estão vendo uma figura aqui, onde tem aqui uma empilhadeira, né? Ela está tirando sempre de um mesmo lado, certo? Ela está tirando esses materiais estocados pelo mesmo lado. Essa é a característica principal do drive-in, né? E essa característica, né, ela favorece o método UEPS ou LIFO, né? Que é o último a entrar, primeiro a sair. Por quê? Porque se você está depositando o estoque dessa forma, ou seja, tá vendo que aqui tem uma parede que não dá para você retirar daqui, isso favorece o EPS, porque o último a entrar, né? Então, os produtos mais recentes que entraram são os primeiros a sair. Então, ele favorece exatamente o EPS, né? Ao contrário do drive-thru, né? O drive-thru, ele tem uma saída dupla. Tá vendo aqui, ó? Tem uma empilhadeira desse lado e desse lado. Essa empilhadeira tá armazenando, essa tá retirando. Então, ele facilita exatamente, ele admite tanto o EPS, né? Porque você pode tirar de um mesmo lado, né? Ou até mesmo o PEPS, porque você vai colocando aqui, os primeiros a entrarem são os primeiros a saírem, então também facilita o PEPS, tá? Então o drive-in, ele favorece o método UEPS ou LIFO, e o drive-thru, ele é o EPS ou o PEPS, certo? Então memoriza isso aí, beleza? Então ele dá acessibilidade pelos dois lados, né? Então você pode usar uma empilhadeira para tirar e colocar e retirar os pallets dos dois lados, tá? O que caiu no IFG foi o cantilever. Então o que é o cantilever? É uma estrutura utilizada para armazenagem de cargas compridas, então memoriza essa palavrinha-chave, não paletizadas. É formada por sua coluna central e braços em balanço para apoio das cargas. Então aqui é um cantilever, então você pode colocar aqui uma barra de ferro, né? De repente você quer colocar aqui uma tora de madeira, sei lá, entendeu? Ele comporta cargas compridas. Esse é o objetivo do cantilever, certo? E o pushback. O pushback, ele é um sistema de armazenagem onde os pallets são armazenados sobre carrinhos, né? Então vocês estão vendo aqui, tá vendo essas roletas aqui, né? Colocados em trilhos e empurrados sequencialmente nos módulos de armazenamento. Então pushback é isso, tá? Armazenagem sobre carrinhos colocados em trilhos, empurrados sequencialmente. Você coloca uma caixa aqui e vai empurrando para o lado de lá, certo? E para finalizar aqui, o flow rack. O que é o flow rack? Então é um sistema constituído por pistas com rodízios plásticos inclinados, né? Do qual as caixas são colocadas em sequência de um lado e retiradas do outro, tá? Então a característica do flow rack é exatamente essa, né? Os rodízios são inclinados, né? As caixas são colocadas em sequência de um lado e retiradas do outro, certo? Beleza, show de bola. Com isso a gente encerra a parte teórica, vamos para as questões aqui, que tem muito... Vamos lá, é um assunto muito grande isso aqui, né, pessoal? Ok, a questão que eu estou falando para vocês, né? A questão de assistente de administração do IFG. Permite boa seletividade e velocidade de armazenagem, perfeito para armazenagem de peças de grande comprimento. Pessoal, por isso que eu falo para vocês, é importante vocês memorizarem essas palavrinhas-chave, porque na hora que você lê no enunciado, você já faz associação. Se você estudou, você sabe que falou de peças de grande comprimento, é exatamente o cantilever, né? Destina-se às cargas armazenadas pela lateral, preferencialmente por empilhadeiras como madeiras, barras, tubos, trefilados, pranchas, foi igual eu falei para vocês, tá? Não precisa nem ler o resto. Só aqui, ó, essa é uma descrição que se refere ao sistema. Então é o cantilever, foi o que eu falei para vocês, letra C de casa, tá? Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui caiu também em 2019 para administrador, tá? Sistema que atende materiais de até no máximo 80 kg,
indicado para a utilização do sistema FIFO, PEPs, ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair, por meio de trilhos apoiados sobre longarinas, que permitem ajustar a altura e a regulagem para inclinação. Opa! Inclinação matou a questão, né? Os materiais são carregados pelo lado mais alto e descarregados pela frente, permitindo fácil acesso e rápida reposição. Essa descrição refere-se ao sistema, então foi como eu falei, né? O flow rack é exatamente isso, né? O flow rack ele é inclinado, né? Tá vendo? Ó? Tem essa inclinação aqui. Então é o flow rack. Não é o drive-in, não é o drive-thru, né? Apesar de que o drive-thru favorece o PEPs, né? Só que a forma de armazenagem é diferente, né? Não é com essas características que ele descreveu aqui, de ter trilhos apoiados sobre longarinas, né? Então, e o flow rack, ele diferente, quer dizer, o pushback, diferente do flow rack, na verdade, ele fica reto, né? Tá vendo? Enquanto o flow rack, ele tem essa inclinação, certo? Então, de fato, essa questão 2, o gabarito é letra D de dado. Vamos responder algumas questões agora de outras bancas, tá? Então, essa questão 1 fala o seguinte. A gestão de estoques é a busca do equilíbrio entre a oferta e a demanda ou consumo dos materiais. Esse equilíbrio deve ser aferido através de pelo menos 3 indicadores de desempenho. A relação entre o consumo anual e o estoque médio do produto é denominada. Foi o que eu falei para vocês, né? Falou de consumo anual dividido, colocar aqui, ó, anual, dividido pelo estoque médio, isso é o quê? Giro de estoque. Ah, mas não tem o gabarito. Tem um giro de estoque aí. É porque o giro de estoque, pessoal, é a mesma coisa que rotatividade, tá? E falou de giro, falou de rotatividade, tá? Gabarito letra D de dado. Então, falou de relação entre consumo anual e estoque médio, é rotatividade de estoques. Questão 2. Em relação ao ressuprimento de materiais, o parâmetro que se refere ao estoque real acrescido das quantidades de encomendas em andamento, o que eu falei para vocês? Estoque real mais quantidades em andamento é o estoque virtual, certo? Questão letra B de bola, tá? Ok. Questão 3. Um administrador de materiais não pode ter estoques altos a ponto de aumentar os custos de produção da organização e, ao mesmo tempo, não pode ter estoques baixos a ponto de afetar uma das métricas mais importantes que mede o seu trabalho. O percentual de pedidos / requisições de materiais que são atendidos de maneira satisfatória pela área de administração de materiais. Assinale a alternativa que se refere a essa métrica. Pessoal, a gente não falou disso na parte teórica, mas quando a questão vier falando a respeito do atendimento de maneira satisfatória das demandas que são feitas pelos clientes, tá? Isso refere-se a nível de serviço, tá? Então, falou de atendimento, né? Percentual dos pedidos sobre a requisição de materiais que são atendidos de maneira satisfatória, né? Isso tem a ver com nível de serviço. Então, memorize isso aí, que pode ser que a UFG cobre. Eu não vi nenhuma questão da UFG sobre nível de serviço, mas vai que ela coloca, né? Ok. Questão 4. O método de controle de estoques, que organiza a saída de mercadorias em ordem cronológica, dando prioridade para os produtos mais antigos na linha de estoques, é conhecido por... Então, se são os mais antigos foram os primeiros que entraram, certo? Primeiro que entrou, primeiro que saiu, é o PEPs, né? First in, first out. Poderia ser também aqui FIFO, né? FIFO. O EPS seria o LIFO, né? Mas o EPS é o último que entra, é o primeiro que sai, né? Então, se ele está dando prioridade para os mais antigos, é o primeiro que entrou, o primeiro que saiu, beleza? Então, resposta letra A. E para finalizar, a questão 5. É uma ferramenta segundo a qual os itens de material em estoque são classificados de acordo com a sua importância, geralmente financeira. A ferramenta correta utilizada foi o que eu falei para vocês. Se é de acordo com a importância, lembra da curva lá, né? Da curva ABC, né? A, B, C, gabarito letra C de casa. Show? Com isso a gente encerra, pessoal, mais uma aula aqui. Provavelmente amanhã eu vou gravar essa revisão,
passando ponto a ponto aí do edital de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito provavelmente vai cair uma questão, né, do que a gente falou aqui hoje, tá? Eu acho bem possível, porque realmente a UFG está com essa tendência de cobrar aí esses assuntos um pouco mais complicados de ARM, tá? Mas agora, depois dessa aula, você com certeza vai acertar na prova aí de domingo, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima. Falou!